Bom dia com muita alegria. Muito fraco, vocês podem mais. Bom dia! Meu nome é Flávia, mas ninguém assim me chama. Sou sempre Flavinha, às vezes Flavinha Gama. Quem me conhece já fica íntimo e logo sabe a minha fama. Sou aquela que brinca, que ri, que chora e ama. Sou a mãe da Giovana. Sou contadora de histórias, palestrante e coach, porque encantar e transformar vidas é muito mais bacana. E hoje eu vim aqui, Rafa, para contar para vocês algumas histórias, mas não são histórias do mundo da fantasia, são histórias reais, de mulheres reais, como eu e você. Histórias de mulheres que foram decisivas na história da igreja, história de mulheres santas, história de mulheres escolhidas por Deus. Mas o que será que Ele viu nelas? Será que foi aquele olhar plácido, olhar de ternura, mãos no peito? Pode ser. Mas hoje eu vim contar para vocês um trecho, um pequeno pedaço da história dessas mulheres que foi decisivo na vida delas e na nossa. E para eu começar a contar essas histórias como uma boa história, para que ela venha com todo o encantamento que tem essas histórias de vidas reais, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês me ajudam? Então vai ser assim. Quando eu contar até 3, eu quero que vocês digam bem alto e bem forte essa frase que está ali. Era uma vez, combinado? Então vamos lá, comigo, hein? Para ficar bem bonito. 1, 2, 3. Lindo! Era uma vez, há muito tempo, no ano de 203, depois que Jesus veio ao mundo. Numa época em que a palavra cristão rimava com condenação, essas duas mulheres foram presas porque eram cristãs, porque ousavam acreditar em um Deus único, acreditar em Jesus, nos milagres dele. E essas duas mulheres se conheceram e se aproximaram na prisão. Uma escrava chamada Felicidade e uma nobre chamada Perpétua, classes sociais tão diferentes, mas unidas na fé. E lá na prisão elas foram interrogadas e tiveram a chance de escapar. Felicidade estava grávida, teve sua filha na prisão. Perpétua carregava sua filha nos braços, no peito, ela ainda amamentava. E lá na prisão, quando foram interrogadas se era verdade que elas acreditavam em Jesus, em um Deus único, era só dizer não. E elas estariam livres para verem seus filhos crescer, para cuidarem, para serem mães, para viverem sua vida. Mas elas disseram sim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E a condenação, o castigo, foram lançadas na arena para morrer divertindo o povo, lançadas às feras. E elas entraram na arena sorrindo, porque elas tinham a confiança no amor e no cuidado de Jesus. E lá na arena, elas foram atacadas por uma vaca enfurecida. E enquanto elas sofriam, o sangue misturado com o leite do peito daquelas mães, o povo pediu ao imperador que tirasse a vida delas e acabasse com aquele sofrimento. E os gladiadores então tiraram a vida delas, que morreram abraçadas e sorrindo. Quem aqui é mãe?
Quando eu me tornei mãe, eu dizia que eu não podia nem adoecer, que sequer morrer, porque quem iria cuidar da minha filha? É um amor tão grande que a gente sente, né? A gente acha que é o maior amor do mundo. Mas o que Perpétua e Felicidade me ensinaram foi que existe um amor ainda maior. Um amor que nós podemos confiar, que é tão maior até que o amor de mãe. Um amor que cuida por nós. E é esse o convite que eu faço para vocês. Que vocês olhem para Santa Felicidade e Santa Perpétua e enxerguem a mãe que quis nos ensinar isso. Coloque a mão no coração e em silêncio agradeça. Agradeça a ela. Porque aquele sacrifício não foi em vão. Naquela arena, várias mulheres se converteram. No mínimo se perguntaram: que amor é esse que vale a pena morrer por ele? Eram mães como nós. E era mais uma vez, agora, ainda no século III, uma jovem, uma menina de 13 anos, que foi trancada numa torre pelo seu pai. Antes que vocês me perguntem, ela não era Rapunzel. E ali, essa menina viveu anos e anos. O pai não a trancou por maldade, ele queria protegê-la da sociedade corrupta da época. E ali, aquilo que poderia parecer um castigo para Bárbara, se tornou uma bênção, porque Bárbara contemplava lá de cima da sua torre a natureza, as mudanças das estações, os animais, e ela se perguntava: será que existem mesmo vários deuses, como os meus tutores me ensinam, como o povo acredita? Ou será que existe um Deus único? Existe algo maior? Essa dúvida pairava no coração de Bárbara. E quando ela tinha 17 anos, o seu pai deixou que ela saísse da torre para escolher um marido. Mas ela não agradava de nenhum rapaz. Ele pensou que ela estava de pirraça por causa dos anos presas na torre. E deixou que ela visitasse a cidade para, quem sabe, encontrar um marido. E ela encontrou, mas não foi um marido. Ela encontrou respostas, porque ela conheceu os cristãos que disseram a ela sobre Jesus, sobre a Santíssima Trindade, sobre um Deus único. As respostas que Bárbara, lá na sua torre, procurava. E então ela foi tocada tão profundamente por aquela verdade que ela buscava com tanto fervor. E ela voltou e quis continuar a viver na torre. E pediu que o pai reformasse a torre, colocando 3 janelas, representando a Santíssima Trindade. E ela mesma esculpiu uma cruz, representando o sacrifício de Jesus, que morreu por nós. Quando ela explicou ao pai os símbolos da sua nova fé, ele ficou furioso e, num ataque de fúria, ele a denunciou ao prefeito da cidade, que mandou prender Bárbara, e ela foi torturada em praça pública para negar essa bobagem dessa nova fé. Mas ela não podia negar, era mais forte que ela, era a resposta que ela tanto procurava. E Bárbara, amparada na sua fé, continuou afirmando no que ela acreditava, em Deus, em Jesus, na Santíssima Trindade. E por causa disso, esta menina de 17 anos teve seus seios arrancados e foi condenada a ser morta pelo seu próprio pai. Todas nós aqui fizemos 17 anos outro dia, né, gente? E a gente sabe que com 17 anos a gente não tem tanta força assim, não tem tanta vontade assim. A gente duvida tanto, né? Mas Bárbara, não. Às vezes a gente procura uma resposta, a gente pede a Deus uma resposta e Ele nos dá e a gente interpreta e deixa para depois. O que Bárbara me ensinou foi que quando a gente pede a resposta, Ele nos dá, a gente tem que se apropriar dela e suportar as consequências, pois é a verdade que nos liberta.
E a verdade a libertou não só da torre, da tortura, mas do mundo, para viver no mundo espiritual ao lado da verdade. Então coloca aí a mão no coração, olha para Santa Bárbara e enxerga a Bárbara, a menina que tanto tem a nos ensinar, e agradece ela aí no seu coração. E era mais uma vez. Agora a gente vai viajar um pouquinho no tempo. Essa moça aí atrás era o que minha avó chamaria de geniosa. O meu avô ia falar que ela era cabeça dura. Minha mãe ia falar que era pirracenta mesmo, sabe? Ela tinha tanta força de vontade, tanta opinião. E na época que ela viveu, era comum, se a irmã morresse, a irmã mais nova tinha que assumir o seu lugar, casando-se com um viúvo. E Catarina foi forçada pelos pais a fazer isso. Mas ela tinha tanta firmeza e era tão cabeça dura que ela fez jejum. Ela não fez greve de fome. Ela fez jejum e ficou em oração até que os pais voltassem atrás. Eles deixaram para lá, falaram: tudo bem, não quer casar, não casa com ele, mas você vai se cuidar, porque ela não era muito vaidosa. Então ela, em protesto, cortou os cabelos curtos para que ninguém a quisesse. Olha só, gente, que pessoa geniosa. Então os pais largaram mão e decidiram deixar que ela vivesse a vida como bem entendesse. E ela quis. Ela entendeu que a vida que ela queria não era se casar, nem se tornar freira, como era o costume na época. Catarina escolheu viver uma vida de devoção a Deus, do jeito dela, com a personalidade dela, com a força que ela tinha, e se colocou a serviço assim. Viveu uma vida de cuidar dos pobres e doentes, e de ir aonde fosse preciso, para chamar as pessoas para agir na vontade de Deus. E foi assim que ela encarou o rei da França e falou para ele: acordai, porque você não sabe quando vai morrer. Quase assim, né? Toma tento, homem. E ele tomou tento, mudou sua postura. E foi assim que Catarina foi até a França, onde o Papa Gregório estava exilado, porque havia uma perseguição em Roma e ele estava com medo de ser assassinado. E ela foi até ele, olhou nos olhos dele e disse: fazei virilmente a vontade do Senhor, volta e cumpre o seu papel. Ela o empoderou. Eu acho que ela era coach com o Papa, sabe? E ela o empoderou e ele voltou a Roma. E Catarina, em determinada época, ela fez um voto de silêncio por 3 anos. E quando eu vi essa parte da história dela, eu entendi que ela fez isso como uma tentativa. Aliás, ela fez isso para conter esse impulso. Porque quando a gente se priva de alguma coisa que é importante para a gente valoriza mais. E, gente, nós somos mulheres, a gente sabe que ficar 1 hora sem conversar é um suplício, é ou não é? Ficar 3 anos em silêncio. Ela estava se moldando para conduzir a sua força para usar da forma que Deus queria. Ela não deixou de ser ela. Você não precisa deixar de ser você. Você precisa orientar, canalizar a sua força. Quem aqui é meio parecida com Catarina, é meio geniosa, é meio cabeça dura? Quem se identifica aí? Percebe? Ela não deixou de ser ela. Ela não se tornou quem ela não era. Ela usou a força que ela tinha para ir onde ela precisava, dizer o que ela precisava. Então coloca sua mão no coração e agradece esse exemplo de Catarina de Sena. Olha para a santa e enxerga a Catarina e agradece a ela. E era mais uma vez
Agora, a gente vai viajar mais um pouquinho. Lá na França, uma menina de 13 anos viu sua família ser assassinada durante a Guerra dos 100 Anos, que é a guerra da França contra a Inglaterra. E essa menina tinha visões que mandava que ela fosse se alistar no exército e lutar pelo seu país. Ela viu os anjos dizerem isso para ela numa época em que só os homens iam para a guerra. E ela cresceu tendo essas visões, e quando ela tinha idade, ela foi lá se alistar. Uma mulher, riram dela, debocharam dela, ela quase foi presa. E ela desistiu. Ela tentou interpretar essa visão da forma que fosse conveniente para ela? Não. Ela levou ao pé da letra: se Deus quer que eu vá, então eu vou dar um jeito. E ela deu. Ela escondeu sua feminilidade, cortou seus cabelos curtos e voltou lá. Ela fingiu-se de homem, engrossou a voz e chegou lá. E não só se alistou, milagrosamente, em pouco tempo depois, Joana d'Arc tinha sob seu comando 4.000 homens e ela venceu batalhas. Ela não fez isso por ela, porque antes de entrar em cada batalha, ela orava: Senhor, eu vim conduzir o seu exército. E Deus a usava. Só que um dia, Joana foi presa pelos ingleses. E ela passou 1 ano sendo julgada, 1 ano sendo torturada, e sabe-se lá mais o que? Uma mulher prisioneira de guerra naqueles tempos. Você acha que foi fácil? E você acha que as visões só mostravam para ela o lado bom da coisa, ela vencendo as batalhas? Eu duvido. Porque mesmo que não tivesse mostrado para ela que um dia ela seria presa, qual de nós teria coragem de se alistar no exército, fingindo ser homem, sem pensar que algum dia podia dar ruim, podia dar errado? E ela foi mesmo assim. E por causa disso, porque eles não admitiam ter sido enganados, acusaram Joana d'Arc de feitiçaria e a queimaram viva para servir de exemplo. A força dessa mulher, a coragem dessa mulher, que ousou cumprir a palavra de Deus, as visões que ela tinha, é o que eu convido você a admirar. Coloque sua mão no coração de novo. Olhe para Santa Joana d'Arc e enxergue essa jovem tão corajosa, e que ela possa nos inspirar também. E era mais uma vez Santa Hildegarda de Bingen. Era uma mulher inteligentíssima. Ela era escritora, teóloga, médica, cientista. Ela foi para o convento com 8 anos de idade e viveu lá de 8 até os 42 anos. Ela era de família nobre, mas quiseram que a vida dela fosse assim. E durante esse tempo no convento, que ela foi para ser morada viva, e ser morada viva era viver num quarto pequeno, num lugar cercado de um muro alto, para que ela não tivesse contato nenhum com o mundo externo. Ela se dedicou aos estudos, e ela tinha visões que ela escondia, porque ela tinha medo de não ser entendida. E ali, durante todos esses anos, ela foi preparada. E aos 42 anos, quando ela se tornou monja beneditina e pôde deixar a clausura, ela saiu e a vida dela começou. Ela saiu pelo mundo, escrevendo livros, porque quando ela saiu do convento, ela ouviu uma voz que dizia a ela: proclamai que eu sou a luz viva que ilumina a escuridão. E ela escreveu vários livros sobre o universo em contínua expansão, isso lá no início do século XX. Compôs 70 sinfonias, porque ela também era musicista. E andava pelo mundo, fazendo sermões, convidando os monges a viverem a congruência, a viverem a palavra de Deus na sua vida. E o que mais me chamou a atenção
é que ela poderia simplesmente ter continuado como estava. Quem aqui está quase chegando nos 40? Eu sei que está bem longe, né? Mas quem aí está perto dos 40? Muita gente acha que já viveu tudo que tinha que viver aos 40, né? A vida dela começou para Deus muito antes, mas a ação começou aos 42 anos. Então ainda é tempo, sempre é tempo. Olha para ela, para Santa Idelgarda, coloca sua mão no coração e agradece a ela por esse exemplo de fé, que a gente possa se inspirar nesta história dela. E era mais uma vez. Agora eu vou contar sobre 4 Terezas muito especiais para a igreja. E a primeira delas, Santa Teresa de Ávila, uma freira carmelita, muito engraçada. Apesar de ser uma freira, de viver em clausura, ela era uma pessoa muito feliz. Ela gostava de se reunir com as pessoas, gostava de contar histórias engraçadas e até as orações dela eram engraçadas. A que ela mais gostava começava assim: Senhor, livrai-me dos santos carrancudos. Eu acho que ali ela estava até rezando isso. E por causa disso, desse jeito livre de adorar a Deus, ela foi muito criticada pela própria igreja. E apesar desse jeito extrovertido que ela tinha de ser, ela sentia que era preciso uma comunhão com Deus em silêncio, era preciso de um momento de mais reflexão. E não existia isso na ordem carmelita. Era uma liberdade que ela não concordava. E com a bênção do Papa e contrariando muitos dentro da própria igreja, ela reformou a ordem carmelita. E um dos maiores ensinamentos de Teresa é que a oração é a base para a ação. Não basta só orar. Ela orou e agiu. E por causa disso, ela reformou toda a ordem carmelita, embasada na oração. Ela fundou 17 conventos e não foi fácil enfrentar a própria igreja contra ela. Diziam que ela era uma mulher sem eira nem beira, que ela ria demais, que ela não levava a sério. Ela sofreu com esse preconceito, mas mesmo assim ela foi adiante. Então vamos olhar para ela com a mão no coração. Vamos olhar para Santa Teresa de Ávila e enxergar a Teresa que tanto nos ensinou. E era mais uma vez Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela não nasceu Teresa, nem nasceu católica. Ela era judia, nasceu na Alemanha e na adolescência ela parou de praticar o judaísmo, ela parou de acreditar em Deus. Ela parou de estudar e tempos depois ela quis voltar a estudar e voltou com tudo. Matriculou-se em 3 cursos universitários em uma época em que as mulheres nem estudavam. E um desses cursos era filosofia. E quando ela começou a estudar filosofia, ela se declarou ateia. Mas mesmo assim, ela não parava de perguntar o que é Deus afinal, o que é a maldade. Algo a incomodava. E então, aos 30 anos, caiu nas mãos dela uma obra da Santa Teresa de Ávila, aquela que eu falei agora há pouco. E ela foi tão profundamente tocada que ela encontrou a Deus aos 30 anos. Ela tornou-se carmelita e viajava pelo mundo fazendo conferências, convidando a mulher católica a refletir sobre a vida da mulher católica em comunhão com a Virgem Maria. Teresa Benedita da Cruz era Edith Stein de origem. E ela viveu durante a Segunda Guerra e foi presa. Foi mandada ao campo de concentração em Auschwitz e morreu numa câmara de gás. Mas mesmo lá, em meio aos nazistas, às torturas dos alemães, ela continuava vestindo seu hábito de freira e levando paz, uma palavra de amor a quem estava ali ao redor. Então vamos olhar para ela com a mão no coração e agradecer a Teresa Benedita da Cruz, que negou a Deus
e o encontrou e viveu uma vida em comunhão com ele enquanto ela esteve aqui. E era mais uma vez Santa Teresinha do Menino Jesus. A preferida, né? Que as outras não fiquem com ciúme. Mas por que será que a gente chama ela assim, né? Com tanto carinho, Teresinha, com essa intimidade? Porque ela era assim. Ela viveu apenas 24 anos de vida. Mas foram 24 anos tão bem vividos. Essa freira missionária que andava pelo mundo, convidando as pessoas a entenderem, a conhecerem a palavra de Deus, a missão da igreja. Ela era a missão da igreja. Ela vivia a comunhão de Deus o tempo inteiro. Ela olhava para a pessoa do lado e perguntava: eu posso te ajudar? Olha aí, gente, olha para o lado e pergunta. Ela fazia isso. Ela percebia quando alguém não estava bem e ela se doava o tempo inteiro. Não era só no momento que ela separava da vida para ir fazer caridade. Ela era a caridade. Que a gente possa olhar para ela, Teresinha, que só viveu 24 anos, e que a gente possa pensar assim: se eu tiver só mais 24 anos, que a partir de agora eu seja assim, como ela, eu me importe de verdade com meu irmão, eu viva a comunhão de Deus no dia a dia. Eu não espere estar aqui nesse lugar lindo, eu não espere estar na igreja, eu viva Deus o tempo inteiro. Coloca aí a mão no coração, manda um beijo para ela e agradece. E era mais uma vez Santa Madre Teresa de Calcutá. Tem que aplaudir, até arrepiei. Essa madre, que era realmente a mãe de todos que passavam por ela, apesar de ter feito uma obra gigantesca, de ter doado, de ser a bondade na prática diária, ela foi muito criticada. Vocês sabiam? Porque ela tinha tanta certeza da missão dela, do objetivo dela nesse mundo, que era ajudar a quem precisasse, que ela não olhava de onde vinham as doações para a obra. Ela aceitava o que fosse, de quem fosse, porque aquele dinheiro ia virar bondade, aquela doação ia virar bondade. E ela era muito criticada por isso. E ela negou a sua própria vida para poder entregar tudo para cuidar do próximo. Mas tinha limite, sabe? Para ela era muito claro: doação não é barganha. Anota aí. Doação é algo que se dá sem esperar nada em troca. E foi por isso que quando ela foi convidada para ir em Nova York com os magnatas americanos para doarem uma quantia imensa que iria ajudar muita gente pelo mundo todo, mas ela percebeu naquela conversa que tinham interesses políticos, que queriam algo em troca. Sabe o que ela fez? Levantou, pediu para ir ao toalete, chamou sua assistente, pegou um táxi, foi embora para o aeroporto sem nem falar tchau, sem buscar suas coisas no quarto do hotel. Vamos embora, minha filha. Eles não querem doar, eles querem se dar bem. Essa era a Madre Teresa de Calcutá. E foi por isso, por ter entregado a sua vida para cumprir a vontade de Deus, para ajudar aquelas pessoas que a gente finge que não vê, aquele mendigo ali na rua, os aidéticos, os leprosos, os refugiados de guerra que tanto incomodaram, né? Quando estava em guerra lá na Síria, começaram a invadir os outros países do mundo, ela acolhia, ela era a mãe deles. E foi por isso que ela ganhou um prêmio Nobel da Paz, um reconhecimento da humanidade, por ser quem ela era.
E é por isso que a obra dela sobrevive, mesmo depois que ela já nos deixou, em 133 países, com 4.500 mulheres que se doam para manter viva a obra dela. Então vamos colocar, com muito respeito, a mão no coração, olhar para todas elas, para a Madre Teresa e para todas elas, e pensar como eu posso, na minha vida, alcançar a santidade que elas alcançaram. Elas não nasceram santas, elas passaram dificuldades, elas tiveram muitos problemas, entregaram a própria vida. Então vamos olhar para elas e agradecer o exemplo de cada uma delas, e que a gente possa refletir como eu posso viver a minha história de fé. Como você pode viver a sua história de fé? Qual entrega, qual aprendizado que você pode ter com elas? Esse é o convite que eu faço a você. Muito obrigada. Eu queria que você olhasse para Flavinha e eu queria que você silenciasse seu coração. A Flávia não é católica. E eu, Alessandra, sou apaixonada com as mulheres da minha igreja católica. Fui eu que escolhi cada santa que ela ia falar. Flávia é contadora de história. Ela é coach, como eu. Conheci em eventos que a gente foi participando. Eu fui vendo ela contar várias histórias. Eu disse assim: Senhor, o que o Senhor quer com uma mulher que não é católica contando história para católica? Mas Deus falou comigo assim: você vai fazer porque eu estou mandando. Eu falei: então eu vou. Ela pode me dar um não, mas o não eu já tenho. E aí a Flávia vem me dar um maior testemunho, porque ontem ela confessou com o padre. E aí ela me dizia: o que essas mulheres fizeram comigo? E eu disse para ela: pois é, nós nunca mais seremos as mesmas quando nós conhecemos Jesus. Eis aqui uma mulher que conheceu Jesus. Conheceu Jesus a partir de outras mulheres. Querida, que alegria. Que alegria. Ela montou os slides, ela escolheu as fotos, ela escolheu as trechos, ela estudou cada mulher. E ela falou: essas mulheres mudaram o meu interior. Porque não, é impossível. Vocês mudaram a minha vida. Elas foram um instrumento para eu estar aqui hoje honrando esse convite. Mas essas mulheres da igreja me ensinaram muito, como vocês. Gratidão a vocês. É impossível uma mulher se encontrar com outra cheia de Deus e não sair transformada. Flávia Gama, bem-vinda à transformação, em nome de Jesus. Era uma vez a Flávia Gama antes de Jesus, e depois de Jesus é outra Flávia Gama. Deus abençoe.